Boa tarde. Obrigado, né, por você estar prestigiando minha palestra aqui no PGConf. É, o tema que, meu tema, né, o nome do tema que me motivou é para vocês segunda-feira chegar e todo mundo atualizar o post que já para a versão 17, hein? Já faz o projeto já. Então, meu tema é o poder em cada versão, a evolução do elefante. Meu nome é Usano Neto. Eu sou CTO Database Engineer na BDAS Tecnologia. Lá nós trabalhamos com SQL Server e Postgres, os dois databases. Tá, aqui estão meus dados, para me adicionar meu e-mail, meu LinkedIn e o site da empresa. Então, minha ideia com essa apresentação é mostrar para vocês a evolução que o Postgres vem tendo a cada ano. Não só aquele crescimento que a gente vê no DB de uso, né? Aquele gráfico que todo mundo gosta de postar lá, é o banco que mais cresce, mais utilizado. E aí, para fazer jus a isso, eu vou tentar mostrar para vocês o que entrou da versão 13 até a 17, as melhorias em relação à performance, coisas que vocês vão atualizar e já vai melhorar. Sem às vezes você mudar nada, você vai ver uma melhoria de performance no seu ambiente. Tá bom? Então aqui estão os itens que eu vou falar. Vou falar no melhorias do vácuo, no post 17, que ele gerencia melhor memória. Eu posso aumentar o maintenance workman, que antigamente limitado a 1 GB, agora você pode colocar mais de 1 GB. Né? Melhorias no query plan para CTE materializadas. No constraint, melhorias de performance no query plan, que ele vai ver se você tem uma check constraint ali e vai aplicar algum algoritmo ali. Melhorias no comando merge. Correlation in cláusulas, né, quando você tem lá in, o locked exists lá, o que o Postgres agora, o Query Planner faz, né, para melhorar a sua query. Login Event Trigger, que esse aqui eu vou fazer uma demo para vocês, vou mostrar, que é uma coisa bem legal para a auditoria, e já é nativo do Postgres agora. Access Privilege e Cumulative Statistics, que são, a gente pode, são roles que já vem no Postgres para facilitar o posicionamento, para quem pode rodar um vácuo, quem pode fazer apenas leituras em todas as tabelas, né, para diminuir o trabalho nosso de ficar dando permissão, grant e tal. E Cumulative Statistics é para a gente analisar, né, coletar métricas do nosso cluster Postgres em relação à performance. Melhorias na replicação lógica e algumas coisas que eu destaquei que vem no Postgres 18 que é legal. Tá? Então eu vou começar só fazendo um breve resumo sobre o versionamento do Postgres, como funciona. Né? A gente tem as major releases, que são os números inteiros, né? 13, 14, 15. Aqui eu coloquei as versões atualmente são suportadas, né? Da 13 a 17. E estamos na 18 beta 3. A major release é uma por ano, que é lançada geralmente em setembro. Minor release após o número inteiro, o ponto, né? Que é a 13.6, 16.10, né? Essas aqui são inclusive são as versões atuais do momento. E a cada 3 meses, mais ou menos, a gente tem uma minor release. Tá? Aqui é o suporte lifecycle do produto, do Postgres, né? De 1 a 4 anos eu tenho bug fix e security updates. No último ano, security fix only. E depois end of life. Então, uma versão tem um ciclo de 5 anos. E a fase de desenvolvimento do produto, né? Que de 11 meses mais ou menos é a fase de desenvolvimento. E fase de estabilização de 4 a 5 meses. Correto? Pessoal, qualquer coisa pode levantar a mão, interromper e fazer perguntas sem problema, tá? Como a professora falou, não se inquiete. Adorei a palavra, não se inquiete. Então, agora do vácuo, né? Vamos falar do vácuo. Então, o vácuo no Postgres 17, ele trocou a abordagem, a forma que ele vai fazer a limpeza das tuplas, né? Ele adotou um algoritmo chamado Adaptive Registry, baseado em TD Store. Ele tem uma memória dinâmica para armazenar os ID das tuplas durante o processo do vácuo. O uso de memória é reduzido, acelerando o processo do vácuo, principalmente para tabelas que a gente tem muito índice. O vácuo processa os índices agora em vários ciclos, gerenciando melhor a memória. Antigamente ele ia um por um, né? Agora ele consegue fazer a gente chama de multi-cycles, né? Utilização de mensual nas rotinas de vácuo. E nesse catálogo, né? Entrou mais 2 novas colunas que a gente pode ver as 10 tuplas em bytes e o número de 10 tuplas de itens IDs. Tá? Então são duas colunas novas nesse catálogo para a gente poder também analisar
durante o processo de vácuo que está executando. Então aqui não vai estar muito legal, porque eu olhei o slide, a imagem está meio tremida, né? Mas aqui eu simulei para vocês verem. Eu criei uma tabela chamada T-Vacuum, onde ela tem 950 MB. Vocês têm que estar enxergando, eu vou falando aqui para confiar em mim, tá? Então aqui a tabela, ela tem, até para mim tá embaçado. Ela tem 4 milhões e 500 linhas. Aí eu fiz um update aleatório, onde eu tenho mais ou menos 2 milhões e 115 mil linhas aqui de tuplas mortas, né? Aqui eu destaquei, ó, as tuplas mortas. E eu criei vários índices dessa tabela, para a gente simular lá o multi-index na rotina de vácuo. Aí eu rodei a mesma rotina, igualzinho, no 13 e no 17. Tá meio embaçado, né? Mas aqui ele foi índice por índice, né? E ele demorou 2.412 milissegundos na versão 13. No Postgres 17, ó, repare que aqui ele utilizou o Multi-Index Cycles, né? Ele processou vários índices e gastou 1.1330 milissegundos, onde eu tive um ganho de 55% de performance, né? Mais rápido. Então, sem você fazer nada, saiu do Postgres 13 para 17, o seu vácuo já ficou mais rápido no seu ambiente, sem mudar nada. Tá bom? Aí aqui eu destaquei comparando os tempos. 2.400 para 1.330. Materialize CTE Scan. Também, isso é muito usado quando você vai fazer, sei lá, um relatório muito grande, onde você vai, um analítico da vida, né? Muito utilizado. Tem muito cálculo, a gente usa materializado CTE Scans. Então, no PG17 foi incluída a feature de Column Statistic Propagation, onde antes ele não propagava as estatísticas, né, para todo o plano, e gerando planos ineficientes, estimativas erradas. No 17, as estimativas de custo são mais precisas para materializar de CTS, e consequentemente, com estatísticas melhores, eu tenho planos melhores, né? Melhorias no Scan Methods para acessar as materializadas de CTS Scans. Path Key Pagination, que ele propaga isso e ele aproveita a ordenação que você faz dentro da sua CTE, e quando você sai da materializada de CTE Scan e você vai fazer o select na sua CTE e você tem um order by lá, ele aproveita a ordenação, então você elimina um sort do seu plano de execução, que eu vou mostrar para vocês. Se tiver consultas que tenha Explicit CTE Scan, verá planos de execução melhores no Postgres 17. Então, sem você fazer nada, só saiu da versão 13, 14, 15 ou 16 para 17, os seus planos usando CTS, materiais de scan, serão mais eficientes. Então aqui eu rodei um Explain, só um Explain, tá? Sem Analyze, somente o Explain, para mim só ver o plano estimado do mesmo código no Postgres 13 e no Postgres 17. Reparem que os planos são bem diferentes. Ó, aqui ele usou um nest loop, aqui ele usou um hash join. As minhas estimativas são bem melhores, tá vendo? Então, com isso, eu tenho um plano de execução melhor. E uma demonstração, aqui eu tenho uma tabela que eu criei chamada TB6, uma tabela de vendas, onde é uma consulta muito comum, onde eu estou fazendo aqui um ranking dos meus produtos, onde eu pego o ID dele, faço um count na quantidade, faço uma soma na quantidade vendida, e uma média também da minha quantidade vendida, uma consulta bem comum que a gente usa, né, para pegar questão de vendas. Eu faço meu order by aqui, o total desk, e faço o select na minha CTE. Então, rodei essa mesma query no 13, tá ruim de ver, né, mas eu vou explicar para vocês. Ele gerou que aqui eu tenho um operador de Windows Aggregation e tal. E aqui, ó, o que eu ia falar é o sort. Repara que eu tenho dois sorts. Esse aqui é um sort, esse aqui é outro sort. No Postgres 13. No 17, eu tenho apenas um sort. Ó, eu vou até destacar. Embaixo eu não tenho sort. Ele aproveitou. Lembra que eu falei do paginate key lá? Que ele faz, ele reaproveita a ordenação. Ele reaproveita. E eu eliminei. O tempo ficou similar, então não dá para vocês verem não, mas o tempo é bem similar. Mas o plano é mais eficiente, né? Eu tenho o mesmo operador de sorte e tal. Esse sorte poderia ser indício, né? E ser mais lento ainda, causando um spill, por exemplo. Então, e se você
também tiver... eu falei do sort, da ordenação. Então, questão de null, né? Valores nulos, né? Na minha tabela. Então, é crítico para a identidade, para a integridade dos nossos dados. Muitas vezes, hoje em dia, não se preocupam mais com a modelagem, né? Os órgãos da vida gera tudo, a pessoa deixa tudo, pode ter nulo, não tá nem aí, né? Mas é legal você definir o que pode ser nulo, o que não pode ser nulo. Vamos fazer uma modelagem mais legal, que isso vai ajudar agora no PostGIS 17, uma modelagem onde você define quem pode, onde pode ter nulo, onde não pode ter nulo. O PostGIS agora, no 17, ele implementou o Smart Constraint Basic Optimization, depois do 17, e remove o not null redundante, na redução de queries em colunas que não tem not null. Então eu vou mostrar para vocês, ele vai aplicar um operadorzinho, um time filter, e vai ser mais inteligente. Então o query plan fica mais inteligente para aproveitar informações dessa constraint, né? Quando você criou lá o not null, ele criou uma constraint por baixo, né? Ao consultar o isNull e uma coluna not null, constraint, o PostGIS vai usar a abordagem onTime filter false. Então ele vai pegar essa abordagem e vai aproveitar e vai aplicar uma otimização nisso. E seu plano vai ser mais eficiente. Isso também estende para o operador de distinct. Tá? A mesma lógica também pro distinct from. Da mesma forma, né? Eu fiz uma demozinha para vocês. Eu criei uma tabela normal chamada tnull, onde eu criei 4 colunas, C1, C2, C3, C4. Nada demais, valores inteiros no text. E eu permito null em todas. Todas permitem nulo. Tá? Ó, tá aqui, todas permitem nulo. E eu rodei uma query fazendo um countzinho simples. Eu faço um count na minha tabela. E eu coloco o C1 que é nulo. Ele faz um sexscan, óbvio, não tem nada ali, né? E ele aplica o filter, lógico. Que eu peguei lá aqui null, ele filtrou, eliminou as linhas. E certo. Tá lá. Agora, olha só. Eu criei a mesma tabela, com as mesmas colunas. E falei, olha, a coluna C1 agora não permite valor null. Not null. Ó, ela não permite. E eu rodei a mesma query, né, do mesmo jeito, select, tabela, where, C1, is null. E olha só, ele colocou aqui, ó, onTime filter. E olha só, ele falou, opa, aqui não pode ter valor nulo. Então ele aplica a otimização. Então, é uma coisa também, se você não mudar nada, só definiu lá na sua modelagem, se pode ter nulo, se não pode, ajustou, o PostGIS vai aplicar essa melhoria nos seus planos. E o mesmo se aplica para o distinct from, ó, onTime filter. Ele vai lá e aplica o filtrozinho. Então você tem uma maior eficiência. Olha lá, rows, 0. Ele fala, cara, aqui não pode ter nulo. Por que você está fazendo isso? Você não precisa nem passar a executar aquilo lá, ler as páginas, né, do dado. Ele já falou, aqui não pode. Então ele já aplicou essa otimização do onTime filter, que é muito legal. Quem nunca pegou um count, né? Às vezes em produção ali, né? O programador gosta de fazer uns countzinhos. E colocar às vezes a PK, né? Que aí a PK não é realmente a PK não pode ter nulo, né? Comando merge. O comando merge entrou no PostGIS 16 ou 15, se eu não me engano. 15 ou 16. 15, né? É um comando que a gente pode executar insert, delete e update ao mesmo tempo, onde você tem toda ali aquela sintaxe dele lá, que é meio confusona, mas você vai praticando e vai aprendendo. Ela é meio confusa mesmo. Disponível a partir do PG15, eu coloquei aqui, ó, a partir do PG15. Mais flexibilidade para insert on conflict, né? Você pode ter um código ali mais elaborado, mais fácil de trabalhar esse ponto. Suporte condicional lógico com when clause. Melhor performance para book operations, né? Então, geralmente, BI, eu quero fazer uma carga e tal, e tem sempre aquele negócio, né? Comparar o dado que vem dali, fazer um diff da vida, o merge ajuda muito nisso. E no PG17, além das melhorias, você pode usar a cláusula return no merge, que facilita para nós, às vezes vai fazer um script mais crítico, a gente precisa saber a ação que vai executar ou não ali, e ter um retorno, né? Então o return clause with merge action entrou no post 17 e ele permite a gente ter essa flexibilidade. Então aqui eu criei minha
Eu fiz um códigozinho aqui do merge, onde eu verifico se existe remove e tal. Tá meio embaçado, mas... E aqui, ó, eu vou destacar aqui para vocês, ó lá, eu usei o return merge action. E eu usei na coluna aqui, ó, isso aqui vai fazer o quê? Update, isso aqui, delete, tal, tal. Então, ajuda nesse ponto. Ok? Confirmo. Confirmo. Se ficou errado no fez begin, rollback, aí a commit já era. Então, já era. Você olhou o return lá e falou, ixi, não era o que eu queria. Fala, pelo menos teve o return, você viu ali, vai corrigir, né? Justo, verdade. Correlation nas cláusulas win, in. Então no post 17 também entrou essa melhoria, né? Onde você tem correlação com subconsultas que você usa a cláusula in para aplicar filtros. Então antes da otimização, a subquery era executada para cada linha, né? A performance para grandes datasets às vezes era ruim, não era tão performático, era lento. E agora após a otimização, ele transforma isso num join ou num algoritmo de hash ou merge join. Então ficou mais eficiente. E isso sem você fazer nada, sem você nem precisar ir lá trocar o win pelo exist da vida, né? Se tiver o win lá, ele já vai fazer. Aí é uma métrica que ele melhora as queries de 10 até 100 vezes mais na execução de grandes dataset. E aí eu vou mostrar para vocês também. Da mesma forma, ó, eu criei uma tabelinha chamada T1. Aqui eu estou no post 13, né? Aí onde eu faço um select usando a cláusula in, ó, ele aplica o filter aqui, onde eu faço o C1 igual a coluna 1 igual a coluna 1. Coluna 1 igual a isso. Coluna 2 igual a coluna 2 das tabelas na cláusula in. Aí não dá pra você ver aqui, ó, mas aí tem a questão aqui, ó, ele leu 640 mil páginas, né, de buffer. Tá meio embaçado, mas foi. E no post 17, ó, reparem, ele fez, ó, um hash join. O plano já mudou, ó, e ele aplica a otimização. Olha lá. E outro detalhe, além de ter aqui, ó, quantidade de loop que ele fez. Lembra que eu falei que era para cada linha do subselect por dataset for each row, é para cada linha? Então ele fez lá o loop, ó, 1000 loops. E agora no post 17, ó, ele fez, olha lá, uma condicional que ele usou o algoritmo de hash join, e eu tenho que condicionar o hash, né, que é o meu in onde eu comparo coluna com coluna. E ó, hash join condition relation, tá vendo? E a quantidade de buffers, a diferença, eu saí de 640 mil para 64. Olha que diferença. Então aqui dá uma puta de economia de memória. Também sem mudar nada no código. Não troquei de in para exist, nada, nem join. É a mesma query, o mesmo código, rodando no 17, ou no 13 e no 17. Isso vale para o 13, para o 14, para o 15 e para o 16, tá? Essa demonstração é porque eu peguei 13 e 17, que são hoje os extremos do suportado. Faz sexscan e ele faz um sexscan e faz o filtro e aplica o filtro, né, que você colocou lá no in coluna 1 coluna 1 e os loops para ele vai para cada linha, né, verificando. Não tenha. Desculpa. É lá. Um loop só, porque ele usou o algoritmo de hash. Isso, tá vendo? Um loop e ele usou o algoritmo de hash join. E olha o tempo. Eu saí de 1818 para 5 milissegundos. Nossa, olha que diferença. Eu nem fiz a relação de percentual de performance aqui. Então, é gigantesca, né? Deu 10 vezes. Realmente, ela fala de 10 a 100 vezes, né? Realmente, de 10 a 100 vezes. Os orms agradecem da vida, né? Que só coloca aí. Mas orienta sempre usar, né? Melhor não usar, tal, né? Mas melhora. Login Event Trigger.
esse também é uma feature bem legal, bem interessante, tendo no Postgres 17, né? Log event que será executado a cada nova conexão no Postgres, então toda vez que eu conectar no Postgres, né, um evento vai ser disparado. Então é login e event trigger, né? Teve até uma palestra hoje do PG Audit, que usava para fazer auditoria. E algumas coisas do audit lá você agora pode fazer aqui nativo, sem extensão, sem nada. Então, o que é legal? Eu posso monitorar minhas conexões, que entra no meu banco de dados, com login event trigger, né? Rastreio de sessões, tentativas de login, login com sucesso, login que falhou, né? Agora eu posso fazer isso nativo no Postgres 17. Connection validation, eu posso validar uma conexão. Por exemplo, eu quero fazer uma validação de uma... tem lugares que o application name não pode ser vazio. Questão de segurança e tal. Tem que ter application name. Eu quero bloquear essa conexão se tiver sem application name. Eu consigo fazer isso agora via login event trigger, por exemplo. Então, qualquer validação que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Só que é uma coisa crítica, né? Que é um login no banco. Então, você não pode também ter um overhead para logar no seu banco. Então, manter um código simples. Não coloca lá uma regra gigantesca lá no seu login event trigger que você pode ter um problema de performance ali. Então, por isso que eu coloquei critical, manter o código simples. No catálogo PG Database, você tem essa coluna DT, hash login event ali, que fala se o evento está habilitado para aquele banco. É um true ou false, tá? Para você ver. E você dá um show event trigger, é um parâmetro, tá? Do post.conf, e você vê se ele tá on ou off. Por padrão, no 17 ele já vem on. Tá? Show event, se você dá um show event trigger, vai estar on já. O padrão já tá on. Agora eu vou mostrar para vocês o event trigger em ação. Então aqui, ó, ele segue a mesma lógica, né, de trigger. Eu tenho a trigger, eu tenho a function e a trigger function, né? Então você cria a function. Aqui, ó, eu tô criando uma, depois esse código vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então aqui, ó, eu tô criando uma function, chama FNC Enforce Application Name, onde eu quero garantir que toda conexão do meu banco vai chegar com application name. Quem estiver sem não vai se conectar, tá? Então eu crio a trigger, o event trigger aqui, onde eu checo, ó, se o application name for vazio, eu retorno a mensagem para o usuário. Vamos testar se funciona? Então eu vou criar aqui, copiar aqui. Então deixa eu dar aqui, ó, show event trigger. É mesmo. Agora ficou bom, hein? Uma coisa que eu descobri no 17 que eu não sabia é usar esse cara aqui agora, que só tem no 17, ó. Deconfig. Pra listar, olha que legal. Eu não sabia disso aqui não. Só já agora tem deconfig, ó. Só coloca aí event trigger, ó. Então tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Em vez de você dar um show parâmetro, você dá o deconfig, aí você pode pôr, qual aqui, ó, isso aqui, ó. Adorei esse negócio. Deconfig log, underline, asterisco. Ele vai listar para você todos os negócios de log. Eu achei muito massa. Eu não sabia disso não. Descobri fazendo a demo aqui. Falei, uai, esse deconfig. Geralmente você vai lá no Select, pro BG7 e tal. Muito legal isso. Bom de palhaçada que você descobre umas coisas fazendo a demo, né? Então eu vou... Então aqui, ó, igual eu falei pra vocês, né? O event trigger, por padrão, ele vem on, tá habilitado. E detalhe, é por database, tá? Essa opção se habilita por database. Então aqui, ó, eu vou conectar no meu banco pgconf br. Vou criar. E ele já habilitou. Se eu dar um dy, é o atalho do command, que você vê se está habilitado por esse banco, né? Aí tem aquela coluna na... Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Tá. Tem aquela coluna na PG Database que fala se está habilitado por banco.
E quando você dá um barra DY, você vê, né, a sua trigger function e a trigger que tá criada no database, ó. Então eu criei, ó, tô logado no banco pgconf.br, tem a minha trigger, ó, event login, quem que é o owner dela, se está habilitada, porque eu dei um alter, você pode fazer habilitar e desabilitar. E vamos testar agora se esse trem funciona, né? Vou dar o zoom aqui para vocês. Eu vou simular via PSQL mesmo. Um login sem application name. Ó. Ó. Não, já deu errado. Esperei que. Não, pera aí. Tem um dos dois aqui. É. Eu testei, gente. Tá funcionando, hein? Vocês acreditam? PSQL. É. Não, já tinha que me ter negado já. É, não, mas é porque ele já tinha que ter negado. É, ele já tinha negado já. Ah, é mesmo, perdi 2025. Obrigado, Charlie. Obrigado, viu? Sinal que você tá prestando atenção, né? Muito obrigado. Você merece uma cerveja. Aí, ó. Olha lá. Viu que funciona? Tá vendo? Faz certo que funciona. Ó. Aí ele fala, ó. Você é delegado, ó. Connection. O zoom tá bom, hein, tá? Aqui, ó. Connection. Você deverá setar o application name. Então o cara já nem logou, tá vendo? Muito legal. É. Então, esse é um exemplo. Eu vou dar 3 exemplos. Agora eu vou dar. Deixa eu dropar agora e vou criar outro exemplo agora. Opa. Eu dropei, ó. Tô... Então agora não tem mais nenhuma. Vamos para o segundo exemplo, onde eu quero pegar informações do meu login. Quem logou no meu Postgres, né? Então, lógico, eu vou jogar isso para uma tabela. Então, aqui eu tô criando uma tabela chamada TB Audit Roles Login. Eu coloquei aqui um IDzinho, username e tal, database. E da mesma forma, eu criei a trigger function e a trigger. Vou rodar meu código aqui. Eu acho que eu já tenho ele aqui. Deixei ele aqui já. Tá aqui. Então eu criei a tabela e criei para o meu banco PGConf. Não 2025, estava errado. Então tá lá o meu login. Se eu logar agora, ó, PSQL. Vou só montar um PSQL só. Só vou conectar no meu banco. Se eu dar um barra C, pgconf.br, select, asterisco, from, public, ponto. Já tá lá. Informação do meu login. Login Postgres, no database pgconf, PSQL, meu endereço e que hora que eu conectei. Tá?
Vamos fazer mais um. Vamos fazer um outro login agora. SQL. Menos U. É. Por banco. Mas agora ele vai, quer ver? Vou pôr até a porta, Charlie, pra não ter erro. Olha lá. Viu? Ah, eu não dei permissão pra ele. Mas enfim, vou pro PSQL de novo. Se eu der o select de novo, ó, agora eu vou ter duas linhas. Não, tem duas. Vai. Eu loguei de novo. Demo nunca dá certo, né? Ah, eu loguei. Ah, não, mas legal. Não, então, por que que não caiu na auditoria? Foi até legal. Não caiu porque eu loguei no banco Postgres, eu dei só PSQL direto. O banco Postgres não tem auditoria. Só tá pro banco PGConf. Foi até bom dar o problema que vocês já viram em tempo real. Então o banco Postgres não tem mesmo, realmente. Eu dei PSQL no banco Postgres. Se eu dar agora ó, PSQL menos D PGConf BR, ó. Agora eu vou ter dois, né, Jonathan? Olha lá. Agora sim. Meu login. É bom. Então, é por database. Então, se eu dou o PSQL por default, cai no banco Postgres, sem passar nada. Então, eu já caí aqui. O parâmetro é do cluster. Mas o event, mas o login event trigger é por database. É, isso, por database. Isso, justamente. Aí você cria a trigger function, a trigger por database. Aí aqui, ó, o... É, então. Não, é... Cadê a coluna? Tá vendo aqui, ó? Aquela coluna que eu falei pra vocês, ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. O event trigger é um booleano. Então, que você consegue ver, né, por banco, quem tá habilitado e quem não tá habilitado. Você põe select na page database e você consegue ver. E agora a próxima, acho que essa também vai brilhar os olhos, hein? É, inclusive, o cliente pediu, né? É limitar o login por horário. Ah, o cara depois do horário não pode logar, né? Quem nunca teve essa solicitação, né? Então- É, então. Então essa também é legal. Você cria a trigger aqui, eu coloco, eu pego, eu faço um extract aqui, pegando na hora, o time zone de América São Paulo, e eu checo. Esse cara só pode logar das 8 às 16. Por isso que o meu login já. Então você consegue limitar por horário. Então, das 8 às 16, esse cara aqui não vai conseguir logar. Aí você pode, igual, aqui eu peguei um usuário que é pra mostrar, né? Mas você pode selecionar usuários, fazer, né? Aqui é só uma brincadeirinha. Mas aqui eu filtrei o meu usuário específico, eu trabalho só até as 4. Então não posso logar mais depois desse horário. Ah? Folgado, né? Você viu? Quantos minutos falta? É. Ó, tava criado aqui já, ó. Por isso que meu login logou aquela hora. Tá bloqueado, tá vendo? Charles, já não posso trabalhar mais. Justo. Então agora eu vou criar. Opa.
É, sobrou ali. Então eu criei. Aqui vai restringir por horário. Aí agora eu vou fazer da forma certa, né? Pro meu usuário, usando o Neto. Vou fazer PSQL no meu servidor aqui local. Menos o usando o Neto. Menos D pgconf br. Ó, que legal. Você não pode logar. Somente você pode logar somente entre as 8 e as 16. O cara nem loga. Com um códigozinho simplesinho, enxutinho, né? Você viu? O cara já bloqueou o login. Legal, né? Essa feature é muito legal mesmo. É. Você fala pra. Não, mas tem extensão que faz isso. É, tem. Então, essa foi a demo do Event Trigger. Legal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, outra coisa também que a cada versão do Postgres vem entrando mais default roles, né? Que é você dá o grant, em vez de você ficar dando grant granular, você pode dar um grant mais macro, né? No seu ambiente. Então, aqui eu fiz uma timelinezinha das roles que foi entrando. No 14, entrou a PG Read All Data, onde aquele usuário pode ler todos os dados daquele database lá, quando você dá. Pode escrever. Ele é o database owner, né? Quem não sofre a vez que o cara quer criar uma nova coluna, né? Owner do banco, tem aquela mensagem, te reclama. Então você pode ter o database owner. PG checkpoint, o cara pode executar checkpoint. Então na versão 15. Na versão 16, create subscriber, o cara pode criar subscriber replicação lógica. E agora no 17 entrou a PG maintain, onde o cara pode rodar vácuo e analyze. E na PG 18 vai entrar PG signal auto vacuum worker, que o cara pode matar um processo de auto vacuum. Né? Vai ser uma nova permissão. E dar o grant é muito simples, né? É grant a role to usuário. Né? Muito simples. Então isso, para nós, os DBAs, né, que lidar com essa questão de permissão, ajuda muito essas default roles que vem entrando no Postgres. Cumulative Statistics System, né, são aqueles catálogos do Postgres que a gente coleta métrica, né, quem tem alguma passada eu falei sobre observabilidade, né, então eu gosto muito desse assunto, onde você coleta métricas do seu cluster do Postgres. E também, da mesma forma da Rules, a cada versão está melhorando mais, né? A gente tendo mais informações sobre a nossa instância de cluster do Postgres. Então, na versão 13, entrou a Stats SLR Hooks, você vê dados ali da Shared Buffer, PG Stat Wall, PG Stat IO no 16, Stat Application Slot também na 16, Recovery Prefetching, Subscribing Stats, PG Stat Checkpoint, e até 17. Então eu coloquei aqui umas principais, que entrou da 13 até a 17. Quando eu falo cluster wide, é porque ela é a visão do seu cluster, tá? Esse cumulativo estatístico, ela é a visão do seu cluster. Então por isso que eu coloquei aqui cluster wide, tá bom? Ela é a nível do cluster. Então aqui eu vou fazer só uma demonstração de informações que a gente pode tirar por exemplo, da PG Stat Wall, que é bem legal. Onde eu tenho aqui, onde eu faço um select simples aqui, né, na select from PG Stat Wall, onde eu tenho aqui as minhas informações. Aqui eu tenho a informação de última vez que foi resetada essa estatística, né, quando eu dei um reset. Então é importante saber quanto tempo de dados tem ali coletado. Aí eu tenho informação do wall buffer full, né, se você vê esse valor crescendo demais, o seu wall buffer está setado, está muito pequeno, você tem que fazer incrementar o valor na sua configuração. Você tem informação de wall write time, quantidade de tempo que está gastando para escrever o wall lá no disco,
o offsite sync time, a quantidade que ele está gastando para fazer o sync dos arquivos para o disco também. Então são informações bastante interessantes para você tirar métricas da sua área de wall do Postgres. E para a gente fechar, melhorias na replicação lógica. Eu posso ter slots de replicação agora na replicação lógica, que eu não tinha na 17. Eu tenho esse novo binário que eu posso converter uma réplica física para lógica. Eu tenho melhorias no decoding da replicação lógica, né, onde você tem grandes workloads com muitas subtransações. Às vezes era sofrível demais, né, demorava demais, você tinha um gargalo ali. Redução redução da latência no apply, né, do auxílio e o sender ali do outro lado, também para grandes throughputs, agora ficou mais eficiente. E a integração, né, entre a replicação lógica e a replicação física ficou mais legal. Você pode converter uma para outra, para você fazer o upgrade de uma versão para outra, tal, diminuir o downtime, fazer todas aquelas manobras de atualização que a gente pode fazer no Postgres. E no Postgres 18, eu coloquei aqui algumas features que eu fui vendo nos blogs posts da internet, da vida, que a galera vai falando. Então, o Asynchronous I/O, né, essa eu acho que é a mais falada, né, na comunidade, no meio, que você pode melhorar suas leituras, você pode até 2 a 3 vezes, que é um parâmetro que você mexe lá no Postgres, é um parâmetro que você tem lá no post.conf, e você tem quatro tipos de configurações, e ele vai mudar algumas formas de fazer a questão do I/O. Virtual Generate Columns também é uma coisa muito interessante para o Postgres. O Guide versão 7, né, que tem a melhoria de agora ele é sequencial, tem toda uma lógica nele ali para diminuir a fragmentação e tal. Isso aqui também é muito esperado, porque Guide é muito usado, né, e a gente sabe que a performance não é tão legal às vezes. Paralelismo para criar index gin, né? Quem vai criar um index gin aqui demora, fica lá, né? E agora a gente vai ter paralelismo para criar index gin e ser mais rápido, né? E uma nova função que eu também achei bem legal, que você pode ver pegar o PID do cara lá para ver o contexto de memória, quanto de memória que ele PID ele está gastando, tá? Que isso aqui é na PG 18 também, que é o PG Get Process Memory Context, e você passa o PID do cara. Muito legal também. Dúvidas? Tranquilo, nenhuma dúvida? Então, segunda-feira, todo mundo vai pro posto 17, colocar evento login trigger no banco, auditar. O Osano vai passar a trabalhar até às 8 agora. Você vai atualizar um cliente, tem as melhorias da versão 13 para 17, mas você leva em consideração alguns pontos críticos que tem na aplicação para poder fazer esse bootmark, para atualizar. Quais são os procedimentos que você considera? Atualizar a versão do Postgres, assim, para nós DBAs normais, a gente vai querer atualizar, né? Tem que ter a versão mais atual, mas infelizmente a gente depende de várias áreas relacionadas à compatibilidade, de driver, Hibernate, se o cara usa o worm que ele usa. Então tem uma série de fatores, né, que a gente tem que analisar junto com a área de desenvolvimento e áreas afins que usa aquela instância. Se está homologado, qual versão vai. Tem servidores que tem software de empresas terceiras que o cara homologou a versão do Postgres até 16, por exemplo. Aí você tem que ficar ali e todo mundo fica penalizado às vezes por causa daquele cara. Ou você tem que separar ele em outra instância, por exemplo. Então, assim, é uma série de fatores, né, que a gente tem que analisar para fazer o upgrade. Mas a gente sempre insiste para manter o ambiente sempre atualizado, né? Não deixar chegar o fim do suporte. Nossa. Nossa, 9.2 é tenso, hein? Osano, como que você fica sabendo das news do Postgres? Qual que é a tua forma de acompanhar, catalogar todas essas coisas? Cara, eu tô na lista do PSQL Hacker lá. É muito e-mail, mas às vezes você tira um tempinho ali para ler.
Tem os blogs post da. Eu gosto muito de ler o da Crunch. Data é muito bom. Da. Qual que é a outra? Tem a Crunch. Qual que é a outra empresa famosa da Europa do Postgres? Tem a Crunch. Percona, o blog post da Percona às vezes tem algumas coisas boas. Quando o Charlie tava lá era melhor, né, Charlie? Mas. A Crunch Data. Crunch Data é legal também. Aí tem o. Aí eu uso meu Twitter só pra isso. Meu Twitter só tem a galera, entendeu? O Twitter é bom e até nisso. Eu só sigo a galera da parte técnica. Aí os caras postam lá, colocam uma featurezinha. Aí eu vou olhando. Inclusive essa da memória, eu peguei no Twitter. Um dos committers lá postou lá, ele colocou um printzinho lá, eu olhei e fui olhar. Aí eu baixei o beta lá, instalei e fui fuçar. Mas é, como se diz, um apanhado, né? Você olha daqui, olha dali, vai olhando. Aí fica. Tem um site também muito bom, velho, do cara do Explain lá. Explain. Ele tem lá ele tem no site dele lá, Waiting for Postgrestal. Waiting for, que também é legal. E ele tem até o 19 já, Waiting for Postgres 19, já tá lá já, que tá esperando. O dele também é muito bom, o blog dele. Eu leio muito dele lá. E ele coloca o wait, ele coloca faz teste de performance, ele coloca tudo lá. É bom também o blog dele. Obrigado, pessoal.